Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para conversar um pouco sobre a força de tração, que aparece muito nos exercícios para a gente. E a gente consegue também perceber em algumas situações do dia a dia. Quando a gente vê uma criança, por exemplo, num balanço. Quando a gente assiste uma competição de ginástica artística e vê a modalidade das argolas, e a pessoa está lá pendurada nas argolas e tem aquelas fitas esticadas onde a gente encontra ali a força de tração, tá certo? Mas a gente vai entender isso bem direitinho durante a aula. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar dando uma olhada lá naquela menina que está se balançando. Aqui eu tenho uma corrente. A corrente está segurando o banco, então ela está fazendo no banco uma força para cá. Essa força é para a gente uma força de tração, tudo bem? Agora, se a gente olhar, essa corda também está presa na outra posição. Percebe que a corda está presa naquela barra lá em cima, então a gente também tem aqui a nossa força de tração. O que você nota? A força de tração está sobre a corda, sobre a corrente no caso, e sempre saindo do ponto onde ela está presa em direção à corda. No outro balanço que está ali parado, pendurado, percebe que eu vou ter, nesse caso então, uma força de tração nessa extremidade quando a corda está presa no banco. Vou anotar para você aqui a nossa força de tração. E também vou ter uma força de tração lá em cima, onde essa corrente está presa. Tudo certo? Vamos supor que eu estou assistindo ali uma competição de ginástica artística e eu tenho ali o Arthur Zanetti paradinho na prova das argolas. A argola está presa ali numa fita. Essa fita está esticada. Se ela está esticada, existe ali uma força de tração, então, sobre a fita, que está sendo aplicada na argola, tudo bem? Da mesma forma, na outra argola, eu também tenho aplicada ali uma força de tração. Você percebe que nos dois casos, a força de tração, como já acontecia ali nos balanços, está sempre com a mesma inclinação da corda ou lá da corrente, tudo bem? E um detalhe, você vai perceber que vai ser muito comum falarem para a gente de uma corda, de uma fita, de uma corrente ideal, de massa desprezível, e também eles vão usar muito uma palavra que é a palavra inextensível. Inextensível significa para a gente que não estica, não deforma. Porque se ela deformar, se ela esticar como uma borracha, aí a gente não vai mais falar sobre a força de tração. Aí é uma força que a gente vai deixar para tratar em outra aula, que é a força elástica. Hoje a gente vai concentrar no estudo da força de tração. Dá uma olhada aqui comigo, por exemplo, nessa situação onde eu tenho um corpo pendurado por uma corda ali no teto. A gente vai ter força de tração agindo nesse ponto que a corda está presa e no outro ponto onde a corda está presa lá em cima. Então a gente vai dizer o seguinte, que nessa extremidade eu tenho uma força de tração para cima e nessa extremidade eu tenho uma força de tração para baixo. Claro que ali existe ainda a nossa força-peso e tudo mais, mas agora eu estou focando com você na força de tração. Quer ver? Dá uma olhada se eu tiver agora duas caixas presas ao teto, uma presa à outra, tudo bem? Se a gente observar, a corda está presa nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. Então, em todas essas situações, a gente tem força de tração. Aqui eu tenho força de tração. Aqui eu tenho força de tração. Aqui eu também tenho força de tração. E aqui eu também tenho força de tração. Agora um detalhe muito importante. Se a gente observar, eu tenho duas cordas diferentes. São duas cordas separadas uma da outra. Então, essa daqui eu vou chamar de corda 1, por exemplo. E essa aqui eu vou chamar, por exemplo, de corda 2. E aí o que acontece? Lá na corda 1 eu vou chamar a tração de T1. E na corda 2, eu vou chamar a tração de T2. E essas trações, pelo fato de estarem em cordas diferentes, vão ser trações diferentes, tudo bem? Fundamental que você guarde essa informação. Então vamos retomar. Eu tenho duas cordas, corda 1 e corda 2. E aí, como as cordas são cordas diferentes, os valores das trações 1 e 2 são diferentes uma da outra, mas T1 dessa ponta, obviamente, é igual a T1 dessa. E T2 dessa ponta, obviamente, é igual a T2 desse. Por quê? Porque se a corda é a mesma, a tração é a mesma.
Aqui embaixo, se a corda é a mesma, a tração também é a mesma. Uma outra situação que eu quero te mostrar. Imagina o seguinte, você tem um carro sendo guinchado e a gente tem uma barra aqui onde esse carro está preso. O que acontece? Nesse caso, como o carro está sendo puxado, eu vou ter uma força de tração agindo aqui, nessa extremidade da corda sobre o carro, e uma outra tração agindo aqui na extremidade da corda, da barra, né? Agindo sobre o guincho. A ideia é a seguinte, como a barra ou a corda é a mesma, a tração é a mesma. Então ela tem o mesmo valor nas duas extremidades, tudo bem? Mesma coisa quando você vai malhar e vai fazer aquele exercício que é o puxador. A gente tem ali um cabo de aço. Nesse cabo de aço, a gente vai ter força de tração. A força de tração vai agir nesse lado aqui, onde a corda está presa ali na barra que você puxa. Então a gente tem aqui a força de tração, tudo bem? Agora, se você olhar, a gente tem aqui uma roldanazinha. Nessa roldanazinha, a gente vai também ter na corda agindo uma força de tração. Eu vou fazer o seguinte, para o desenho não ficar muito congestionado, eu vou apagar essa força que eu já desenhei, mas ela está normalmente agindo ali. E vou anotar para você o quê? Que nessa roldana eu tenho força de tração para cá. E como você percebe, o cabo de aço continua esticado aqui para a esquerda. Então eu vou anotar que eu tenho a mesma força de tração para cá, tudo bem? Essas duas forças têm o mesmo valor da força que está agindo aqui na barra. Coelho, mas por que o mesmo valor? Porque se a corda é a mesma, a tração é a mesma, tudo bem? E aí vamos usar isso que a gente acabou de conversar e os conceitos das aulas anteriores para resolver um exercício. Na montagem a seguir, sendo 30 kg a massa do corpo suspenso e 70 kg a massa do homem, supondo o sistema em equilíbrio, determine. Bom, pessoal, vamos anotar algumas informações que são essenciais para a gente. A massa do corpo vale 30 kg, a massa do homem vale 70 kg, e eu tenho ali a condição de equilíbrio, onde a gente sabe que a força resultante em cada corpo é sempre igual a zero. Agora vamos usar essas informações para ver direitinho o que a questão pede, o que a gente vai ter que responder. Letra A, a tensão no fio 1. Pessoal, essa palavrinha tensão. Quando a questão falar para você tensão, ela está pedindo para você a força de tração. Se você for fazer um curso como engenharia, por exemplo, você vai ver que existe uma diferençazinha entre o conceito de tração e de tensão. Mas para vestibular, para a prova do Enem, a gente considera tudo a mesma coisa. Bom, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a figura e vou desenhar com vocês algumas das forças que a gente sabe que estão agindo. A gente tem aqui, então, para baixo no corpo, o peso, que eu vou deixar anotado para você aqui, que é o peso do corpo. A gente tem esticado aqui para cima a força de tração. Eu vou anotar que é T1, que é a tração no fio 1. Agora, esse fio 1, ele também está preso aqui, na mão da pessoa. Então, eu vou anotar para vocês que a gente tem aqui T1. Agora, para a gente achar a tensão no fio 1, eu vou pegar para vocês, por exemplo, esse corpo aqui, ó. A gente sabe que a força resultante sobre todos os corpos é zero. No caso dessa caixinha aqui, se eu sei que a força resultante é igual a zero, eu sei que a soma das forças que estão agindo para cima nesse corpo tem que ser igual à soma das forças que estão agindo para baixo nesse corpo. Então, eu posso dizer que a força T1 tem o mesmo valor do peso do corpo. Então, a tração T1 é igual a... Pessoal, peso do corpo. O peso do corpo eu posso calcular fazendo a massa do corpo vezes a gravidade. Então a gente vai chegar que a tração T1 é igual a massa do corpo. Foi dado para a gente 30 kg. E a gravidade a gente vai usar o valor padrão, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E com isso a gente chega que a tração T1 vale 300 newtons. Tudo bem? E essa é a resposta que a gente estava procurando, o valor da tensão ou tração 1. Como a gente vai precisar dessa informação um pouco mais para frente, eu vou deixar anotado aqui então que a tração 1 vale 300 newtons. Item B, a compressão que o homem faz no chão. Bom, vamos lá para o homem e vamos desenhar as forças que a gente sabe que estão agindo sobre ele. A gente sabe que agindo aqui para baixo, a gente tem a força peso do homem. Agora, na corda, onde esse homem está segurando, eu tenho para cima a força de tração ali do fio 1,
que eu vou chamar de T1, que a gente acabou de calcular. Agora, se o homem está sobre o chão, significa o quê? Significa que ele está comprimindo o chão. Daí ação e reação. Lembra que a gente aprendeu? Se o homem empurra o chão empurra o homem para cima com uma força que a gente aprendeu na aula passada, que é a força normal. Agora, como eu tenho a condição de equilíbrio onde a força resultante é zero, eu sei que a soma das forças que estão para baixo, que é o peso do homem, é igual à soma das forças que estão para cima, que são a normal e a tração 1. Então, eu vou anotar aqui que a força normal mais a tração 1, que é a soma das forças que estão para cima, tem que ser igual à soma das forças que estão para baixo, que é o peso do homem. Poxa, Coelho, mas espera aí, não tem mais outras forças ali nessa figura toda? Tem sim, mas eu estou analisando um corpo de cada vez. Então, se eu tirar essas forças que eu desenhei aqui, eu queria que você observasse o quê? Que o que interessa para a gente agora é analisar as forças que estão sobre o homem, tudo bem? Por esse motivo que a gente analisou essas forças que você está vendo aí. Vamos lá, então. A força normal mais a tração 1. A tração 1 a gente acabou de calcular, ela vale 300 newtons. É igual ao peso do homem. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular em separado aqui o peso do homem. Peso do homem é massa do homem vezes a gravidade. O enunciado disse para a gente que a massa do homem é 70 kg. Então, eu vou colocar 70 vezes a gravidade, que é 10. E aí a gente chega que o peso do homem é igual a 70 vezes 10, 700 newtons. Continuando então, pessoal. Peso do homem vale 700. E aí a gente acha que a força normal é igual a... Esse 300 que está aqui pode ir lá para o outro lado, só que negativo. Então fica para a gente que a força normal é igual a 700 menos 300. E aí a gente chega que a força normal é igual a 400 newtons, tudo bem? Agora, poxa, Coelho, mas espera aí, você achou a força normal, você não achou a força de compressão que é feita sobre o chão. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar ali na figura e vamos representar a força normal de novo. Eu tenho aqui a força normal. Quem é a força normal? A força normal é a força que o chão faz no homem. Agora, lembra ação e reação? Se o chão faz força no homem, o homem faz força no chão. Essa força é a força de compressão, tudo bem? E como a gente sabe que ação e reação têm sempre o mesmo módulo, a gente pode afirmar que, como a normal é 400 newtons, a força de compressão feita no solo vale também 400 newtons, tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui do lado então que a força normal vale 400 newtons e que a força de compressão no solo vale também 400 newtons. E aí vamos dar uma olhada no próximo item. Item C, a reação normal do chão sobre o homem. Bom, a gente acabou de calcular no item anterior a força normal e a gente sabe que ela vale aqui então 400 newtons. A gente não precisa fazer de novo todo o cálculo. Se fosse uma questão discursiva, você simplesmente diria, conforme calculado no item B, a força normal vale 400 newtons. Item D, a tensão no fio 2. Bom, vamos dar uma olhadinha ali no fio 2 e vamos representar a força de tensão ou força de tração. O que acontece? Nas duas extremidades eu tenho a força de tração 2, então, agindo sobre o fio 2. Agora observa aqui, lá no teto eu não tenho como calcular nada. Agora vamos dar uma olhada para essa roldana que está aqui. Eu tenho agindo para cima a força de tração T2. E se a gente observar, o fio 1 está preso a ela também, então eu vou dizer para você o quê? Que para baixo dos dois lados, eu tenho a força de tração do fio 1, que eu chamo de T1. E aí eu posso dizer para vocês o quê? Que nesse corpo aqui, que é a roldana, se eu tenho a condição de equilíbrio, ou seja, que a força resultante é igual a zero, eu posso afirmar assim que a soma das forças que estão para cima é igual à soma das forças que estão para baixo. Então eu posso dizer que T2 que está para cima é igual a T1 mais T1. Então eu posso dizer que a tração T2 é igual a
T1. A gente calculou lá no primeiro item que T1 vale 300 newtons. Então, é 300 mais 300. E com isso, a gente chega que a tração T2 vale 600 newtons. Essa é a nossa resposta para o item D. Pessoal, e essa era então pra gente a nossa força de tração. Eu fiz com você um exercício um pouquinho mais exigente, que cobrou um pouquinho mais da gente, tá certo? A gente se vê na próxima aula. Tchau e até lá.